adolescência. Você gosta do período da adolescência? O que você acha a respeito sobre os adolescentes de hoje em dia? Qual é o seu pensamento que você possui sobre os adolescentes de hoje? Qual a sua identificação com os adolescentes? O que você mais gostou da sua fase de adolescente? Bom, o período de adolescência é sempre um dos períodos mais importantes da vida, um dos períodos em que muita coisa muda na vida de um jovem, na vida de uma pessoa que cada vez mais vai crescendo e vai colocando a sua vida no futuro. Sua vida com muito mais implementações, com novidades, com muita coisa em si que ela vai acabar levando para a sua vida inteira. Mas o que muita gente se pergunta a respeito sobre a fase de adolescência é o quanto que ela chama a atenção por ser inteiramente difícil. E a gente aqui do canal Gatoso Curioso vai explicar no nosso quadro Perguntas Memoriais porque a fase da adolescência é muito difícil nessa época. A gente vai explicar um pouco do contexto, um pouco da base, o que muitos desses adolescentes estão sofrendo hoje, por que ocorrem tantas divergências, tantos problemas. A gente vai resumir aqui e explicar um pouco a respeito sobre várias dessas condutas de adolescentes e por que isso impacta tanto as famílias de hoje em dia. Então eu espero que você possa gostar do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, porque eu sou o Anthony Dias e você é muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Gatoso Curioso. Muita gente fala dessa questão da adolescência hoje em dia, que ela repercute muito em vários cantos, né? No Brasil inteiro, no mundo inteiro, o quanto que os adolescentes de hoje em dia estão cada vez mais se tornando notícias em diversos cantos por aí. Aqui no Brasil, a gente vira adolescente a partir dos 12 anos, tem alguns locais no mundo que é a partir dos 13 e dura então até os 17, né? Mas outras pesquisas e hipóteses dizem que a adolescência vai até 19. Pois é. E nesse período que você sai da fase da infância, que é uma fase muito divertida por sinal, você vai então para a fase da adolescência. Geralmente quando você completa então 12 anos e vai até 17 ou até mesmo 19, né, como muita gente costuma falar, né, alguns especialistas também, que muitas das coisas que você já teve como criança, aquilo ali vai ficar na sua memória. Claro que a gente não pode voltar no tempo. Então o que você quer para a sua vida é uma evolução, correto? Uma pessoa em si, quando está crescendo, quer implementar coisas novas na vida, quer conhecer novas pessoas, quer ter novas coisas, né? Isso tudo porque ela já está com um aprendizado muito maior do que quando criança. Geralmente quando criança a gente brinca bastante, tem diversos ensinamentos a respeito sobre a nossa vida, a gente se prepara para o que a gente mais quer fazer para o futuro. A gente tem muitas lições e legados que são deixados no período que a gente tem quando a gente é pequeno. Já no período de adolescente, mais você quer focar na sua vida, você quer focar muitas das vezes nas coisas que sejam mais importantes, você quer ter várias coisas novas para poder te ajudar ou até mesmo para se divertir um pouco mais. O período em si de adolescente, na prática, ele pode ser até legal. Só que o problema é que a prática muitas vezes nem sempre funciona e a realidade é o contexto da falta de coerência possível que muitos desses adolescentes têm hoje em dia, que a gente inclusive vai explicar agora. Hoje em dia a adolescência já não é mais todo aquele contexto que a gente via antes, né? Com os adolescentes educados, com os adolescentes bem consistentes. Hoje, com a implementação das redes sociais, com a tecnologia em alta e com a evolução de muitas coisas no mundo em si, vários desses adolescentes acabam indo, digamos, para 3 lados, né, diferentes. O lado da vida em si, que ele quer, por exemplo, trabalhar, né, quer conhecer pessoas novas, quer ter uma rotina um pouco mais diferente.
O segundo lado, né, que é um adolescente que quer ir para um mundo totalmente anormal, cheio de pessoas indecentes, com várias coisas pesadas e extremamente horrorosas. E o terceiro lado, né, que é justamente aquele adolescente que fica morno, sem fazer absolutamente nada, né, que não possui contato diretamente com as pessoas, não consegue ter ensinamentos, não consegue ter absolutamente nada, né, não tem muito contexto, muita história, muita identificação. E esses últimos dois que eu acabei de falar é o que mais está ocorrendo no mundo inteiro. E isso tudo porque, vamos explicar agora aqui. A adolescência, eu falei a respeito sobre coisas novas, né? Essas coisas novas, muitas delas, vários pais irresponsáveis têm uma preocupação imensa em relação a esses adolescentes com essas coisas novas, inclusive. Tipo, por exemplo, se eu sou um adolescente e quero ter um MacBook, né, um computador da Apple. O MacBook a gente sabe que é caro e muito valioso, né, que tem uma segurança totalmente poderosa. Mas que muitos pais, inclusive, têm a preocupação em relação ao MacBook, por exemplo, né, eu só estou dando só um exemplo, em relação aos jogos, em relação ao tempo que ela vai gastar nas redes sociais, né, não tendo contato diretamente com as pessoas e não tendo ensino e aprendizagem no geral. Muitas dessas coisas que são implementadas, que são novas, acabam perdendo o tempo dos adolescentes demais. E segundo, que essas coisas novas muitas das vezes envolvem até coisas ruins. Eu não sei até mesmo o que pode acontecer, por exemplo, se um adolescente se envolve no mundo do crime, que a gente não quer de jeito nenhum. A gente quer que todos os adolescentes possam ter uma vida muito inspirada, muito gentil, educada. Mas, imagina, por exemplo, um adolescente vivendo no mundo do crime. Isso daí é uma coisa pesadíssima e duríssima demais, porque afinal de contas envolve menor de idade, né? Outra questão é em relação às brigas do que adolescentes têm com sua família. Por causa das emoções assim mais enérgicas, com a fase também da puberdade que arremata um pouco mais dessas emoções, sim, isso pesa também, pesa muito no caso. As emoções, o descontrole, a ansiedade, a depressão também fica cada vez pior, inclusive com esses adolescentes brigando a rodo com todo mundo. E você ter uma briga, né, que em geral todo mundo vai brigar um dia, né, com alguém, mas você tendo brigas constantes, né, não aguentando mais o que aquele adolescente está fazendo, né, em relação a algumas das condutas, outras coisas que ele quer ter na vida, diversas coisas que ele quer para ele mesmo, né, que não se importa muito com outra gente. Muitas dessas posições, posturas, né, essas normas que os adolescentes têm são normais por conta dessa questão da evolução, do conhecimento e por conta das emoções também. Vamos falar agora também sobre transformações. Assim, diversas pessoas se transformam, mudam de aparência, mudam de posição, né, mudam de estilo, mudam de vibe, mudam de vida. Os adolescentes principalmente. Cara, eu, por exemplo, quando tive 12 anos de idade, quando completei 12 anos de idade, lá em 2018, eu era um adolescente totalmente vibrado demais em redes sociais. Eu mudei meu estilo de vida, que era mais brincando com as pessoas e conversando com elas pessoalmente, para uma pessoa que gostava muito de redes sociais, principalmente o YouTube, e que tinha uma vida bem mais radical, bastante elétrica, vamos dizer assim. O contexto de vida, claro, muitas das vezes a gente muda por dois fatores principalmente. Primeiro, a influência que a gente tem com outras pessoas, e segundo, para não gerar uma identificação muito insatisfatória, né, seja na família ou até mesmo nos amigos. E você mudando de vida não é que seja ruim, né? Eu diria que mudar de vida não é ruim. Mas você mudar de vida sem ao menos entender como que aquilo dele funciona, né, pode trazer muitos prejuízos para você. Se você for mudar de vida, mude de uma forma que seja conscientizada,
entre você e que pense bem antes de dar certo, porque muitas das vezes acaba sendo letal. E é exatamente por causa de alguns desses motivos, né? E além disso outros também, que muita gente, se for o caso, vai pensar também em relação a comportamentos, em relação à influência de outras pessoas, em relação à procura de novas oportunidades ou outros tipos de novos exemplos, né? Que muitas vezes vários desses exemplos nem sempre dão certo. Muitas dessas coisas aí fazem com que os adolescentes, infelizmente, se tornem pessoas, eu não diria em si violentas, né? Porque nem todos os adolescentes são violentos, mas pessoas que muitas das vezes são muito mal formadas, muito mal integradas e mal implementadas na sociedade. Mas que pelo menos sim, existem adolescentes que hoje em dia são adolescentes muito gente boa, carinhosos, que possuem uma vida muito tranquila, né? Para você ser um adolescente hoje em dia, eu acho que a dica principal aqui que eu quero dar para todo mundo é que você viva a sua vida de uma forma que seja muito controlada para você. Não precisa viver uma vida, por exemplo, com uma grana absurda ou viver uma vida cheia de amigos, né? Mas você pode ter uma vida em que você possa se dar bem com as pessoas, que você tenha o seu controle financeiro, que você tenha o seu controle de vida, de forma que não impacte tanto a vida em si da família, da pessoa e dos seus amigos. Que você respeite bem elas, que tenha muita conscientização, carinho e respeito por cada um que ama vocês. Os adolescentes de hoje em dia têm que ter uma norma e controle, não precisam ser totalmente desferidos através de várias das coisas que eles fazem hoje, porque muitas das coisas que eles fazem vão ter impacto sim, alguma hora, em algum momento. Então aqui a gente deixa toda a nossa dica, né, para quem tem filho, adolescente, né, ou que está se tornando adolescente, ou até mesmo já saiu da fase de adolescência também, já está no período de adulto, né, começo da fase adulta, que esses pontos que eu acabei de falar são importantíssimos na hora de definir um adolescente. Nem todos os adolescentes, em geral, são pessoas ruins. A gente tem muitos adolescentes com um coração bom, né, com uma vida boa, com respeito carinhoso com todo mundo, e a gente quer isso demais para todo mundo. Afinal, eles são o futuro. São o futuro da nossa geração, são o futuro que vai dominar bastante várias coisas e que a gente precisa deles para a nossa sociedade continuar viva e bem popularizada em diversos cantos do mundo inteiro. Então, meus amigos, espero que você tenha gostado do vídeo, que você tenha entendido a respeito sobre por que os adolescentes de hoje, a fase de adolescente, está muito defasada nos dias atuais. Espero que você tenha gostado muito do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos adolescentes, compartilhe também com os seus filhos, com sua família inteira, sobre por que a fase da adolescência é bastante conturbada. Eu vou ficando por aqui, meus amigos. Um beijo de arranho a todos vocês e até mais.